Eu recebi o chamado missionário quando eu estava no segundo ano da faculdade. E meses depois, de uma forma milagrosa, o Senhor me levou para a África pela primeira vez. E hoje eu tô aqui para compartilhar com você toda essa experiência, com o objetivo de te abençoar, te encorajar e expandir o seu conhecimento também sobre missões transculturais e tudo aquilo que você também pode fazer pela propagação do Evangelho do Reino de Deus. Então, se esse assunto te interessa, se você tem também o desejo de conhecer novos países para também unir o trabalho missionário nessa experiência de vida, fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que esse conteúdo pode te ajudar. E se por um acaso você que está assistindo a esse vídeo ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a fazer isso agora, clicando no botãozinho aqui embaixo para fazer parte da nossa comunidade e não perder os próximos conteúdos que vem por aí também sobre esse tema. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernanda, eu sou cristã, sou casada, sou mãe de um bebezinho de 1 ano e eu sou também a criadora do canal Dia a Dia na Palavra, que é um espaço para a gente falar sobre Jesus, sobre Bíblia, devocional e vida cristã. Se esse vídeo for edificante e útil para a sua vida, não esquece também de deixar a sua curtida, o seu comentário para a gente poder conversar mais também por lá e compartilhar também o vídeo com mais pessoas que você conhece. Já tem algum tempinho que algumas de vocês têm me pedido para trazer esse vídeo para cá, contando a minha experiência com as viagens internacionais, com missões. Eu já comentei um pouco sobre esse assunto em outros vídeos que eu postei aqui no canal, tanto shorts quanto vídeos longos. E hoje chegou o momento, pessoal, de eu contar para vocês essa história que simplesmente é uma parte muito significativa da minha jornada cristã. Porque esse processo, essa experiência que Deus me deu a chance de viver, conhecendo a África e conhecendo países novos pela primeira vez, era algo que eu nunca imaginei que eu viveria. Eu tinha muito esse desejo, eu tinha muito essa vontade, mas eu não imaginei que eu ia viver essa experiência, pelo menos não na época em que tudo aconteceu. E o mais especial de tudo isso, eu digo que foi o caminho para chegar até lá. Tudo que Deus fez em mim, no meu coração e na minha vida, para que eu vivesse esses momentos, eu vivesse essa experiência transformada por Ele. Mas vocês vão entender mais ao longo do vídeo, onde eu vou contar tudo para vocês o que aconteceu. E eu decidi dividir esse conteúdo em 2 vídeos. Esse primeiro eu vou contar para vocês como que o Senhor me levou para a África. Porque, gente, só essa história já dá um vídeo de 1 hora. Eu tenho certeza que eu vou ter bastante trabalho aqui na edição, porque são muitas coisas especiais. É um testemunho mesmo de vida. Se eu fosse deixar para contar como que Deus me levou para a África, como que eu fiz essas viagens, mais a experiência das viagens em si, ia ficar um vídeo de 2 horas. E eu não sei se vocês aguentam me ouvir por mais de 2 horas em um único vídeo. Eu decidi dividir, repartir esse relato, essa experiência, em 2 vídeos diferentes. E no segundo vídeo, no vídeo que vem, se for da vontade do Senhor, eu vou contar para vocês mais especificamente como que foi a viagem, o que eu fiz lá, como que é o processo, como que você pode também participar de algo parecido. Vamos ter esses 2 momentos aí aqui no canal para falar sobre esse assunto e eu espero desde já que seja muito enriquecedor, muito abençoador para tua vida. Então, sem mais delongas, pega sua pipoca aí, tá lavando uma louça, se você tá ouvindo no carro, prepara aí o coração porque tem muita coisa para vir. Tudo começa, gente, na igreja. Quem não sabe, não assistiu outros vídeos meus, tá chegando aqui no canal agora. Eu sou nascida e criada na Igreja Presbiteriana do Brasil, na IPB. Sempre fiz parte da igreja. Meus pais são cristãos também, desde novinhos, desde crianças. A nossa família sempre foi muito ativa na igreja. Eu sempre estive também na mesma igreja desde nascida. O único momento de mudança foi agora, recentemente, onde eu me mudei com a minha família, com meu esposo, meu filho, para outro estado, onde nós servimos a uma nova igreja também da IPB, porque o meu marido está a caminho para se tornar oficialmente um pastor. Mas até então eu nunca tinha mudado de igreja, eu sempre fui desde pequenininha, desde a barriga, da mesma igreja. E na minha antiga igreja, que ficava lá em São Paulo, que foi onde eu cresci, sempre tivemos muitos trabalhos voltados para missões. Que é nada mais nada menos, se você não conhece esse termo, não está familiarizado com esse termo, missões é aquilo que o Senhor Jesus deixou para todos os seus discípulos, para todos aqueles que o seguem, né? Todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador,
todo aquele que se entrega a Ele, que é salvo pela graça, enfim. As pessoas que têm um contato de salvação com Cristo recebem dele uma ordem, e essa ordem é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Até o dia do retorno de Jesus, nós temos esta missão de pregar o evangelho, pregar as boas novas de salvação que Deus dá aos homens, aos seres humanos, por meio da pessoa bendita de Cristo. Então, todo cristão tem essa missão. Mas algumas pessoas, alguns cristãos, com suas famílias, dedicam-se inteiramente a este trabalho em um novo local. Pessoas são levantadas por Deus para saírem da zona de conforto, muitas vezes, para deixarem seus lares, deixarem suas famílias, muitas vezes os seus trabalhos, para se dedicarem somente à pregação do evangelho, ao ensino da palavra, à propagação do reino em lugares onde muitas vezes o evangelho ainda não chegou, seja aqui no nosso país, sejam em outros países. Nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, nós temos uma agência só destinada a liderar, digamos assim, organizar famílias missionárias que se dispõem para este serviço de maneira integral. Desde cedo na minha igreja, a gente sempre teve muito contato com missionários que trabalhavam em campos, principalmente lá na África. Então a gente sempre foi muito envolvido com esse ministério. A nossa igreja sempre abraçou muitos missionários, tanto apoiando financeiramente com ofertas mensais, com ofertas especiais também para determinados trabalhos e projetos que precisavam de apoio financeiro, como também trazendo muitos missionários para a nossa igreja para falar, para apresentarem os seus trabalhos, para mostrarem para os nossos irmãos, para os irmãos que congregavam ali, o que tem sido feito pela obra do reino. E sempre esses eventos que aconteciam na minha igreja com uma certa regularidade, conferência missionária, EBD missionária, programação especial de missões, tinha muita coisa diferente. Porque esses eventos aconteciam ao longo de toda a minha vida, eu lembro de gostar muito de acompanhar, ver as fotos, ver os vídeos, ouvir os relatos, tudo aquilo falava muito ao meu coração. Mas nunca foi algo que, de pequena, assim, eu comecei a almejar pra minha vida. Eu gostava muito mesmo de ouvir, eu ficava muito impactada ao saber sobre a realidade de muitos países e regiões onde há perseguição aos cristãos e tantas outras coisas. Mas nunca foi uma coisa que eu falava assim: nossa, quando eu crescer eu quero trabalhar como missionário. Eu estava com os meus 18 anos, eu comecei a faculdade de jornalismo em São Paulo. Nesse primeiro ano de faculdade, eu fiquei muito animada mesmo. Eu estava bem engajada, desejando muito construir a minha carreira. Desde o colegial, na verdade, eu já tinha muito bem desejado o que eu queria fazer, onde eu queria trabalhar. Tudo isso estava fervilhando bastante dentro do meu coração e da minha mente no momento em que eu entrei na faculdade, pela graça do Senhor. E eu tava, assim, jovem quando entra na faculdade, sabe? A gente quer desbravar o mundo e focada na minha carreira, focada no meu trabalho e naquilo que eu queria desenvolver dentro do jornalismo. A maturidade espiritual que vem com o tempo, eu percebi que realmente naquela fase, quando eu tava com os meus 18 anos, eu tava muito autocentrada. Eu tava pensando somente em mim, no meu ganho, nas minhas experiências, naquilo que eu queria fazer. Eu lembro que naquela fase eu pensava muito nas minhas primeiras experiências internacionais, viajar para conhecer outros países, que é um desejo, de muitas pessoas e também era o meu naquela fase. Queria muito poder ter a oportunidade de fazer um intercâmbio, estudar inglês em outro lugar. E eu lembro até que eu anotava essas coisas nos diários. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito da experiência de escrever, amo escrever até hoje. E durante uma fase eu tinha esse costume de anotar as coisas em diários, em caderninhos. Não era sempre que eu fazia, mas nos momentos importantes, assim, que eu queria registrar alguma coisa que estava acontecendo na minha vida, eu registrava. E eu lembro que nessa fase, ali dos meus 17, 18 anos, eu comecei a anotar bastante esses sonhos, esses planos, esses desejos que eu queria. E as viagens internacionais para conhecer outros países estavam lá. O money mesmo, condição, não tinha não, viu? Bem longe disso, mas vamos falar mais disso mais pra frente. No final do primeiro ano da faculdade, na virada de 2017 para 2018, em um belo domingo de manhã, uma missionária que a nossa igreja apoiava já há muitos anos, missionária Pati, querida, beijo Pati, saudades. A missionária Patrícia trabalhava em vários lugares diferentes
tanto aqui no nosso país, fazendo trabalho evangelístico e também de cuidado odontológico. A Paty, ela é dentista e ela dedica inteiramente o seu tempo como missionária e dentista, atendendo em várias regiões onde há uma carência muito grande de profissionais da área da saúde, como também no continente africano e em vários outros lugares onde tem necessidade. Um belo domingo, a missionária Patrícia estava lá, escondidinha, digamos assim. O pastor achou ela, pediu para ela se colocar em pé. Eu lembro até hoje do meu olhar falando assim, mas a Patrícia não vai lá na frente não? Como assim? Mas eu fiquei muito feliz de ver que ela estava ali com a gente, porque ela é uma pessoa muito querida. O culto acabou, o culto encerrado. Quando eu estava quase saindo do templo da igreja, uma amiga minha, com os olhos marejados, cheios de lágrimas, pega no meu braço e diz a seguinte frase: amiga, nós vamos pra África. E eu assim, o que você tá falando? E a minha amiga repetiu, nós vamos pra África. Eu não sei dizer pra vocês o que aconteceu comigo naquela hora. Eu acho que nesse vídeo eu vou ter que conter bastante as minhas lágrimas, porque esse processo todo ele carrega uma mudança espiritual muito grande que aconteceu em mim. Para quem é filho de pais cristãos, nasceram em lar cristão, uma das coisas que a gente carrega, assim, eu creio, né, a maioria de nós carrega, é de assimilação muito forte. E é uma bênção isso, eu não acho algo ruim. Você sempre esteve na igreja, você sempre esteve ali, você conhece aquele ambiente e você sempre ouviu a mensagem. Isso é uma bênção gigante que Deus dá. Mas também é uma coisa que a gente carrega, eu creio, que é essa falta de consciência, talvez, muitas vezes, porque tem exceções, não tô falando que são todos. No geral, a gente tem uma dificuldade de dizer quando que nós tivemos o nosso encontro com Cristo, quando que o Senhor Jesus realmente quebrou o nosso coração, essa experiência de arrependimento, de restauração, que muitas vezes pessoas que vêm de fora da igreja sentem de uma forma muito forte, muito simbólica e carregam isso por suas vidas, né? E dão testemunhos lindos. E eu era meio que assim, até aquele momento. Na minha igreja sempre participei, criei em Jesus, mas eu nunca tive uma experiência assim que você fala assim, o que foi o divisor de águas na sua caminhada cristã? Eu não tinha uma história. Ali, naquele domingo, quando minha amiga pegou no meu braço e disse essa frase, e depois a Patrícia realmente veio e confirmou, ela falou de novo. Ela disse, Fê, eu quero vocês comigo na viagem para o Senegal em janeiro de 2019. Eu não sei explicar para vocês com palavras ao certo o que aconteceu no meu interior. Se pudesse tentar descrever, seria como se tivesse uma estátua minha no meu coração, uma estátua da Fernanda, e foi como se alguém atirasse uma pedra e essa pedra simplesmente fosse capaz de destruir aquela estátua. Destruir mesmo. Eu só consigo descrever agora, depois de tantos anos, né? Dessa forma, o que foi que aconteceu comigo no meu interior quando eu ouvi aquelas palavras. Uma coisa dentro de mim estava prestes a mudar completamente. Eu só não sabia o que era ainda. A Patrícia explicou, eu sempre reunia cristãos de várias igrejas e voluntários para participar de viagens de curto prazo para o continente africano e em outras regiões. Mas essa viagem que ela fazia para a África anualmente já era de muitos e muitos anos. Ela já tinha uma parceria com missionários da igreja presbiteriana que trabalhavam integralmente lá nos países da África, que era Senegal e Guiné-Bissau. E todos os anos ela reunia uma equipe com médicos, dentistas, evangelistas para poder levar atendimento de saúde e evangelização para esses lugares. Ela estava chamando a gente para participar como voluntários. Eu especificamente iria ficar com a parte das crianças, do trabalho infantil, que é algo que eu sempre me envolvi. Eu simplesmente voltei para casa naquele domingo e eu não sabia mais falar sobre outra coisa. Tudo que eu via ao meu redor era a África. Se vocês perguntarem para os meus pais o que a Fernanda mais falava naquele período ali do final de 2017 para o início de 2018, África, 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 viagem missionária. Só que para a viagem acontecer, a gente precisaria de recursos, exatamente, dinheiro. Não tinha nenhuma condição, humanamente falando, gente, em um ano eu juntar o valor que eu precisava juntar
para eu pagar essa viagem. Tínhamos os custos de passagem, e passagem já era muito caro. Tava de passaporte, porque eu não tinha, e eu não tinha pretensão de viajar, então eu nunca tinha tirado meu passaporte. Precisávamos também de arcar com um determinado custo para ajudar os missionários que iriam nos receber. A equipe toda ficaria hospedada na casa dos missionários que iriam nos receber, né, de portas abertas, mas a gente precisaria cooperar com custos, né, de alimentação, combustível, porque para todos os trabalhos a gente ia precisar usar o carro dos missionários, e aí vai combustível, né? Dinheiro para levar para viagem também, para trocar. E fazendo a soma, no geral, gente, não daria. Eu era uma universitária sem trabalho, eu ainda para piorar a situação, a minha universidade na época, ela só tinha um horário disponível para o meu curso. Não tinha o período noturno para poder fazer na minha faculdade. Não tinha essa opção no meu curso, né? Na disciplina de jornalismo. Os primeiros anos seriam à tarde. Então eu estudava na parte da tarde, gente, o pior horário possível. Então os 2 primeiros anos eu fazia à tarde e os 2 últimos anos seriam pela manhã. Eu não via possibilidade de arranjar um trabalho. Meus pais também estavam numa situação bastante apertada, não tinha condição mesmo naquela época da gente juntar esse valor para fazer essa viagem. Tava realmente uma situação apertada financeira ali na nossa casa. A minha igreja também estava vivendo um momento de aperto financeiro, digamos assim, mas por ótimos motivos. Nós estávamos construindo um prédio completamente novo, que era o prédio de educação cristã da igreja. A gente estava expandindo a estrutura da igreja, criando um prédio completamente novo do zero, passando por essa obra muito, muito grande, que gerou um gasto, assim, gente, muito grande mesmo. E toda a igreja tava dando tudo de si, assim, de ofertas, de campanhas, para conseguir terminar a obra do prédio novo. Nós chegamos a conversar, né, com o conselho da igreja, chegamos a conversar com o departamento missionário da nossa igreja também. Ficaram, assim, com o coração extremamente apertado, gente. Eu lembro até hoje das reuniões que nós tivemos juntos, pensando e repensando as possibilidades para que a gente conseguisse, né, uma oferta, quem sabe, da igreja, pra gente conseguir arcar com os custos, né, dessa viagem. O apertado falou, olha, e se vocês esperassem para fazer a viagem no próximo ano, né, não ser em 2019, talvez em 2020, de poder ajudar vocês com um pouco mais de liberdade? E eu lembro que eu chorei muito naquela reunião, primeiro porque eu entendia totalmente a situação, eu entendia mesmo, eu sabia da realidade que a nossa igreja estava vivendo, mas ao mesmo tempo dava aquele aperto de, puxa vida, eu queria tanto viver essa experiência, eu tô sentindo que eu preciso ir, que eu preciso participar. Mas depois eu percebi que tudo aquilo foi um ato de Deus para ele mostrar o seu poder e a sua glória de uma forma extremamente maior do que eu imaginava, do que se eu... E aí depois que eu peguei meu banquinho e saí de fininho, eu fiquei bem cabisbaixa. E aí o que aconteceu foi que uma amiga minha da faculdade, que também é cristã, ela me viu meio jururu, meio pra baixo, meio triste, perguntou o que tinha acontecido, e aí eu contei toda a história pra ela, de como que eu recebi esse convite para participar de uma viagem missionária na África. Eu queria muito isso, só que não tinha condição financeira de fazer isso agora. Aí ela falou assim, olha, eu conheço uma menina, uma amiga minha que mora comigo na mesma república, é muito envolvida com missões, ela também é da nossa igreja, ela faz trabalhos missionários, participa de viagens aqui no Brasil. Então, se você quiser, eu posso te apresentar ela para ela poder falar um pouquinho dos projetos missionários que existem aqui no Brasil mesmo. Às vezes você pode participar. E, verdade, eu quero saber mais sobre missões, até porque missões não é só lá na África, tem muita coisa que a gente precisa fazer aqui também. Então, essa minha amiga marcou um almoço com essa outra irmã em Cristo que se chama Ana Júlia. Primeira vez que eu conheci a Ana Júlia na minha vida, nunca tinha visto ela antes. E foi um almoço muito gostoso, foi um almoço muito bom. A Ana Júlia realmente, ela compartilhou muitas das experiências dela, já tinha passado também por aquilo que eu estava passando e que era pra eu ficar firme, porque Deus sempre poderia fazer muitos milagres. E aí, quando a gente foi se despedir, depois que aquele almoço terminou, aconteceu uma coisa extraordinária. A Ana Júlia me tira um envelopinho de papel simples, me entrega, me dá um abraço e diz, não desista. Dentro daquele envelopinho, gente, tinha simplesmente a minha primeira oferta, um dinheirinho, um valor em dinheiro físico mesmo, não lembro exatamente agora quanto que era, se era R$100, 150, não me lembro, e tinha um papel onde a Ana Júlia escreveu um versículo bíblico que se tornou simplesmente o versículo que definiu a minha vida
até hoje, mas principalmente naqueles anos. De Atos 20 e 24, que diz assim: porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Lembra que eu contei para vocês que quando a missionária Patrícia fez o convite para mim, foi como se a estátua que estava entronizada no meu coração, alguém destruísse e ela fosse completamente destruída, acabada? Ali naquele dia, que foi o dia 18 de abril de 2018, nunca vou esquecer, nunca vou esquecer. Aquele foi o dia do meu chamado missionário. Se o vazio que ficou daquela estátua, daquele ídolo, que era eu mesma, estava entronizado no meu coração e substituído pela pessoa de Cristo, finalmente. Aquelas palavras de Atos 20 e 24 foi transformador para mim. O Senhor me chamando a parar de viver uma vida para mim mesma, buscando glória para o meu próprio nome, buscando a glória na minha carreira, buscando a glória para mim, só pensando em mim, nas minhas realizações, no meu nome. E agora ele estava me chamando a acabar completamente com a Fernanda egocêntrica, com a Fernanda que ia para si mesma de uma forma tão intensa que ela nem tinha noção, para viver completamente rendida a Cristo, o único que deve receber toda a honra, toda a glória e toda a majestade pelos séculos dos séculos. Eu vi o Senhor dizendo que eu precisava seguir, e foi ali naquela oferta, naquela palavra, que eu precisava seguir, que a minha vida não seria mais para mim mesma, nunca mais. E ela nunca mais foi, gente, nunca mais mesmo. Que naquela época eu comecei a mudar muito. Comecei a viver uma nova vida. Eu falava mais de Cristo de uma forma muito mais pessoal, de uma forma muito mais entregue, muito mais rendida. Porque de fato ele se entronizou no meu coração, enfim. E eu compartilhei com vocês em outros vídeos também, que foi em 2018 que eu comecei a minha caminhada com devocional de uma forma mais intensa. Porque como eu queria participar da viagem missionária, eu sabia que eu precisava conhecer aquilo que eu estava indo testemunhar. Glória a Deus por isso, a minha vida toda ganhou uma cor muito nova, porque agora eu precisava falar de Cristo o tempo inteiro, na minha família, no meu lar, e estava acontecendo tanta coisa na minha casa naquela época, com familiares meus muito próximos, afastados de Cristo. Tinha uma missão ali também. Foi um ano, gente, o 2018 foi um ano de mergulho total. Experiência com Cristo, lendo a palavra todos os dias, aprendendo a orar, aprendendo a me ajoelhar, aprendendo a me humilhar, aprendendo a confessar pecados, reconhecer a miséria dos meus pecados, sentindo o asco do meu coração pecaminoso, caminhando em discipulado junto com os meus líderes, com os meus pastores. Junto com isso, a viagem missionária se renovou no meu coração e eu falei, bom, decidi vender pipoca doce. Conversei com uma irmã da minha igreja que faz uma pipoca doce maravilhosa, gente, Marilene querida. Ela fazia todo domingo para eu poder vender na faculdade. Eu no metrô de São Paulo com 2 sacolas cheias de pipoca doce para vender na faculdade. Vou vender pipoca doce, vou fazer venda de garagem, que são os bazares, né? Algumas pessoas conhecem por bazar, venda de garagem, enfim. Além de tudo isso, aconteceu um milagre. Consegui o meu primeiro estágio. Minha irmã em Cristo, muito amada e querida, tinha uma amiga que estava precisando de uma estagiária em São Paulo para poder ajudar ela com a parte de assessoria de imprensa. Ela fez uma entrevista comigo, eu expliquei para ela, falei assim, olha, a minha faculdade só tem esse período, eu estudo à tarde, eu não tenho como escolher outro horário para estudar. E pela graça de Deus, gente, é obra de Deus. Essa moça gostou de mim, gostou do que eu apresentei para ela na entrevista, e ela fez um horário que, assim, é o Senhor. Eu trabalharia de manhã, pausaria para poder fazer faculdade à tarde, e à noite, depois que eu saísse da faculdade, eu completaria o horário de trabalho e as demandas que eu iria ter para entregar para eles. Aquele salário já foi uma bênção tão grande, tanto que eu precisava muito de recursos para conseguir abastecer ainda mais, né? Porque eu precisava para poder fazer a viagem. As vendas de garagem foram um sucesso à parte, gente. Pessoal que tava na venda de garagem, pessoal que participou aí, por favor, você que esteve na venda de garagem, na garagem dos meus pais, da casa dos meus pais, que nós fizemos 4 ou 5 edições, agora eu não tô nem lembrando, mas muita gente doando, muita gente participando, ajudando, organizando, garimpando cada peça de roupa, de sapato,
de utensílio de cozinha, acessório, e tanto de doação que vinha. O tanto de doação que chegava na minha casa, de gente querendo ajudar de alguma forma, gente da minha igreja trabalhando no caixa, gente que doou a maquininha para poder facilitar nas compras. Olha, se eu fosse falar aqui, realmente esse vídeo ia ficar com mais de 2 horas. Só o primeiro vídeo ia ficar com mais de 2 horas. Se você que estava na venda de garagem, se você participou, se você ajudou, se você comprou, deixa aqui nos comentários para saber que eu vou amar muito. O resultado de tudo isso, gente. Venda de pipoca, o estágio milagroso, vendas de garagem e conseguimos o valor de uma forma linda em pouco tempo, poucos meses, para poder participar da viagem missionária para o Senegal, o Oeste Africano, em janeiro de 2019. Isso aconteceu ao longo de 2018, foi um ano extremamente importante na minha caminhada da fé. Foi quando Deus mudou quem eu sou. Dia a dia na palavra é fruto dessa mudança do dia 18 de abril de 2018 que eu contei para vocês. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, tudo isso que eu produzi, tudo isso que eu escrevi, que eu gravei, tudo isso é fruto desse dia. Tudo isso é fruto do que Deus fez quando Ele me colocou de joelhos diante dEle. Eu estaria aqui hoje gravando para vocês isso se Ele não tivesse transformado a minha vida por completo. Talvez eu estivesse em um lugar muito diferente, né? Perseguindo sonhos só para mim. O que estava errado no meu coração é porque eu buscava glória para mim mesma. Esse é o problema do ser humano. Nós buscamos a glória para nós mesmos e não rendemos a devida glória àquele que de fato é glorioso, digno e merecedor. Um dia Ele muda a nossa história. E então nós podemos viver sonhos, podemos viver experiências de vida que são sim lícitas, que são sim dadas por Ele, mas vamos render a glória para Ele. Em janeiro de 2019, eu me reuni à equipe de voluntários da Agência de Saúde às Nações, a ASN, que é a agência missionária liderada pela irmã Patrícia, para seguir para o Senegal, seguir para o Oeste Africano. Minha primeira vez saindo do país, nunca tinha pisado fora do Brasil. Mas esses detalhes de como foi a viagem eu vou deixar para o próximo vídeo. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, que você sinta encorajamento. Se você sente esse desejo de se envolver com missões, ter uma experiência parecida doando as suas férias para participar de um projeto missionário, saiba que é muito possível, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso e para Ele não há nada impossível. Eu espero muito que, se você está aí com esses desejos no coração, quer se envolver, quer conhecer, vá atrás, não desista. Você pode sim contribuir com os seus dons, talentos, com a sua profissão para a propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Antes de tudo, renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Tire o ídolo do seu coração, sua vida, seus ganhos, suas metas, tudo vivendo para você, como esse era o meu problema, o meu dilema. Esse é o Senhor que destrua completamente esse ídolo para que Ele coloque Cristo entronizado no seu coração. Gostei muito de compartilhar essa parte tão importante da minha vida com vocês. Peço desculpa aí pelos momentos emocionados, mas não consigo contar essa história sem me comover. Deus assim permitir, nos vemos no próximo vídeo, onde eu vou contar para vocês tudinho sobre as minhas viagens para o Senegal, Guiné-Bissau, na África e também em Portugal. Se você gostou, já deixa aqui a sua curtida, compartilha comigo também nos comentários o que você achou desse vídeo, se você tem pretensão também de fazer esse tipo de trabalho missionário, e compartilha com mais pessoas que precisam ser encorajadas também. Muito obrigada por assistir até aqui, até a próxima, gente!